A sua orelha criminosa. Faz muitos anos, um professor tolo escreveu um livro em que dizia que podia identificar uma pessoa como criminosa em potencial, pelo formato de sua orelha. Isso naturalmente fez furor na época, e um jornal de Londres enviou um repórter para entrevistar o velho general Booth, do Exército da Salvação, sobre a teoria. Perguntou o repórter: General, o senhor provavelmente tem uma experiência incomparável da natureza humana, nua e crua. Acredita que exista essa tal de orelha criminosa? William Booth, com a sua barba mosaica, soltou uma risada alta e replicou: Ora, mas é claro que existe uma orelha criminosa. E todos nós a temos. Se não fosse pela bondade de Deus, cada um de nós estaria cumprindo pena ou merecendo cumprir. William Booth compreendia a natureza humana. Nunca podemos nos dar ao luxo de condenar alguém, porque provavelmente teríamos feito igual ou pior, no seu lugar. Nunca se sabe a que tentações a outra pessoa foi submetida. Nunca se sabe o quanto de ignorância ou pura burrice influi na sua falha. Você deve agradecer a Deus por ser mais sensato, se é que realmente o é, do que ela, e ajudá-la com o pensamento correto em vez de empurrá-la ainda mais para o fundo, mentalmente. Nunca reparou que às vezes, pouco depois de ter condenado alguém, um tanto hipocritamente, você se pegou cometendo exatamente o mesmo erro? O mestre disse sabiamente: não julgueis. Prejudicando a Wanamaker. Expresse a coisa que quer ser. É uma boa regra em metafísica. Desempenhe o papel que realmente deseja representar. Se quer ser herói, haja heroicamente nas coisas simples do dia a dia. Mesmo que isso compreenda uma boa dose de sacrifício. Como compreenderá? Se quer ser santo, viva uma vida santa aqui e agora. Não há outra maneira. Se quer conhecer a Deus, ande em sua companhia. A única maneira de se conhecer um ser humano é passando tempo em sua companhia, e o mesmo acontece com Deus. Se deseja prosperidade, tenha apenas pensamentos de prosperidade. Fale apenas palavras de prosperidade, e no limite das suas possibilidades, desempenhe o papel de próspero. Uma política de contar tostões acabará desenvolvendo uma consciência de pobreza. Esta é uma lei metafísica imutável. Mas lembre-se de que a lei deve ser obedecida para funcionar. Você tem realmente que pagar o preço, pois não pode enganar a lei. Para ser herói, você tem que ser heróico. Para ter a proficiência espiritual, é preciso caminhar com Deus. Algumas pessoas, em nome da metafísica, tentam lançar as suas responsabilidades sobre os ombros dos outros. No entanto, embora possam estar se enganando dessa forma, não podem enganar a lei. Certa mulher me veio procurar, muito aflita por problemas de dinheiro. Tinham um cartão de crédito da loja Wanamaker e compraram um vestido que já usara, embora não tivesse dinheiro para pagá-lo. O prazo para o pagamento vencera na véspera. Perguntei-lhe: por que comprou o vestido se não tinha o dinheiro para pagá-lo? Ela replicou: acredito em deixar as coisas nas mãos de Deus. Retruquei: isso não foi deixar as coisas nas mãos de Deus. Foi tirá-las das mãos da Wanamaker. Foi injusto e desonesto. Ela começou a chorar. Disse-lhe que as lágrimas não a ajudariam nem ao seu credor. Ela sentia pena de si mesma. Eu sentia pena da loja e disse-lhe isso com franqueza. Finalmente a sua irmã, que também não nadava em dinheiro, deu-lhe a quantia necessária. Mas ela aprendera a sua lição e agora está demonstrando
As finanças, muito confortavelmente. Se vai trabalhar com Deus, deve trabalhar no Espírito de Deus, custe o que custar. Lançar o fardo sobre os outros não passa de egoísmo e evasão. Você deixa as coisas nas mãos de Deus quando cria uma verdadeira consciência divina, e isso jamais prejudicará qualquer outra pessoa. No princípio, eu. As 3 primeiras palavras da Bíblia são no princípio, Deus. Tal fato é muito significativo, porque indica que Deus tem de ser o princípio de qualquer coisa que vale a pena. Assim, principia a Bíblia e o texto prossegue tratando da criação do universo, demonstrando que Deus é naturalmente o princípio real de todas as coisas. Se você pegar esse pensamento no princípio, Deus, e transformá-lo na tônica da sua vida, terá contratado a chave do sucesso. Se fizer desse princípio a tônica de qualquer empreendimento determinado, o empreendimento terá que ser e será bem-sucedido. O problema, com tantas pessoas, é que a verdadeira tônica de suas vidas é no princípio eu. Nem sempre têm ciência disso. Em geral, nem sequer desconfiam, mas a verdade é essa. A verdadeira causa da desarmonia no mundo é que tantos indivíduos, grupos e nações pensam em termos de no princípio eu. Agir a partir de si mesmo, como centro, pode apenas trazer desânimo, depressão e fracasso. Agir a partir de Deus, como centro, não nominal, mas verdadeiramente, terá que trazer o êxito, pois Deus é a vida criadora. A Bíblia diz: sou o Alfa e Ômega, o começo e o fim, o primeiro e o último. Isso quer dizer que onde Deus é o começo, você verá que Ele também é o fim. Que sua demonstração será completa, perfeita e definitiva. Os não podem ser feitos. Veja um ditado maravilhoso. Ele não sabia que não podia ser feito, sendo assim, o fez. Meditem nisso e verão que é muito inspirador. É espantoso pensar em quantas coisas interessantes e que valem a pena a maioria de nós poderia fazer, se não tivéssemos colocado algemas em nós mesmos. O que acontece com muita gente é o seguinte: quando jovens, são cheios de ambição e confiança e tentam fazer diversas coisas interessantes. Como são jovens, falta-lhes a experiência ou os meios necessários para realizar seus desejos. Após vários fracassos, ficam permanentemente desanimados e decidem que, afinal de contas, não podem fazer nada que vale a pena. Além disso, discutem sem pensar os seus planos com outras pessoas, que irrefletidamente os desencorajam e até ridicularizam. É por isso que a vida da maioria dos adultos está cheia de não podem ser feitos. Dizem: não posso fazer isso, e não posso fazer aquilo, e nunca serei capaz de fazer aquilo, outro. E é claro que tal coisa é impossível para mim. É frequente terem um motivo espúrio: minha saúde, minha constituição física, meu preparo ou falta de preparo. Minha idade é uma desculpa favorita para a preguiça. Minha família também é uma excelente desculpa. E é claro, sempre há o clima, a localização desfavorável e a depressão. Um grande industrial tem uma regra nas suas empresas de que quando o seu departamento de pesquisas não consegue resolver um problema, não se guarda nenhum registro dessas experiências. Ele diz que tais fracassos seriam aceitos como definitivos e impediriam novos homens de finalmente chegarem à resolução do problema. Está certo, é claro, em repudiar, desse modo, os não podem ser feitos. Faça uma avaliação mental e jogue fora, inapelavelmente, todos os não podem ser feitos que encontrar em si mesmo. Rompa essas algemas com o poder da verdade.
do jeito que é hoje. Você poderá fazer coisas maravilhosas por si mesmo e por aqueles que ama, livrando-se dos não podem ser feitos. Mude de ideia e conserve-a mudada. Se existe alguma condição na sua vida que não lhe agrade, mude de ideia a respeito dela e conserve-a mudada. Se alguém o está desagradando, mude de ideia a respeito dele e conserve-a mudada. Se existe alguma lembrança triste que o atormenta, mude de ideia a respeito e conserve-a mudada. A maioria dos estudantes de metafísica está pronta a mudar de ideia sobre um determinado problema, especialmente quando eles acabaram de assistir a uma palestra ou conversaram com um mestre, mas não a conservam mudada. Este é o ponto crucial da questão. Se você mudar de ideia a respeito de qualquer coisa e conservá-la totalmente mudada, esta coisa deverá mudar e mudará também. É a conservação da mudança do pensamento que é difícil. Requer vigilância e determinação, mas sem dúvida vale a pena, já que é a chave para o domínio. Faça agora uma experiência. Mude de ideia com relação a uma determinada coisa na sua vida e conserve-a mudada. Garanto-lhe que ficará espantado e encantado com o resultado. Velho demais para as coisas. Um dos bichos papões que estragam a vida das pessoas é a ideia de serem velhas demais. Esse bicho papão é imaginário, mas mesmo assim pode estragar tudo, enquanto você acreditar nele. Antes da última guerra, alguém criou o lema cretino, velho demais aos 40. E muitas pessoas acreditaram nele e o utilizaram para mutilar suas vidas. Depois de 20 anos, já me disseram que eram velhas demais para fazer algo, que na verdade só estariam prontas para fazer dentro de uns 10 anos. E certa vez, uma criança de 15 anos me falou que achava que era velha demais para uma determinada coisa que desejava fazer. Para efeitos práticos, você é tão velho ou tão jovem quanto a sua consciência, tão velho ou tão jovem quanto a sua crença real. Isso não é apenas teoria. Comporta provas práticas e muita gente já o provou. Claro, é na procura de emprego que o bicho-papão do velho demais para as coisas cria os maiores problemas. As pessoas dizem: de que adianta procurar emprego quando a primeira coisa que me perguntam é que idade eu tenho? Ora, a verdade é que se você se sente mal sobre a sua idade, ela sem dúvida será um empecilho, mas é você mesmo quem a torna o empecilho. Crê intimamente que a sua idade é uma desvantagem. Esse pensamento e o grande medo que o acompanham estão predominantes na sua mente. Você os projeta para a pessoa que o está entrevistando e ela imediatamente pergunta a sua idade. Está reagindo ao seu próprio pensamento. Mas se você se convencer e realmente superar esse medo, até sentir realmente que a sua idade não tem importância, o empregador em perspectiva não perguntará a sua idade ou não se importará com ela. Quando for preciso preencher um formulário, ele não reparará na sua idade, ou não lhe dará importância. Diversas pessoas já passadas da meia-idade provaram esta lei a seu favor. Velho demais para as coisas é um bicho-papão puramente pessoal e não tem existência fora da sua própria mente. Você é velho para a eternidade e jovem como Deus, e os outros darão à sua idade o peso que você mesmo lhe der.